Pessoal, boa noite. Eu me chamo Ariane, sou professora do curso de pós-graduação aqui da PUC-Rio. Hoje a gente tem mais um encontro do ciclo de debates, na verdade, nosso último encontro, que é um encerramento do ciclo. O tema é Discriminações Interseccionais e Pesquisa Qualitativa, um estudo sobre presos ou presas estrangeiros, estrangeiras, em São Paulo. A gente vai ter a participação da professora doutora Joana das Flores Duarte, ela é professora da Unifesp, doutora pela PUC Rio Grande do Sul, é uma parceira, uma querida, seja bem-vinda, Joana. Vou passar a palavra para a professora Ana Lolli, que também é responsável por esse ciclo de debates, e depois a gente passa, então, para início da professora Joana. Boa noite, então, a todos, todas e todes, né, que está aqui na sala, participando conosco dessa atividade. Falar também, né, que essa atividade, esse ciclo de debate, compõe, né, as atividades dos 85 anos do nosso departamento e os 50 anos do nosso programa de pós-graduação, né, da PUC-Rio. Então, assim, é uma alegria dividir esse momento aqui com a professora Ariane, né? Eu acho que é o último encontro aqui do nosso ciclo de debate, a gente já está ficando com saudades. Agradecer imensamente aqui a professora Joana, né, que está aqui conosco hoje, e tenho certeza que vai ser uma excelente aula, um excelente debate aqui, e é isso. Seja bem-vinda aqui, mesmo que virtualmente, né? E vamos lá, que eu acho que vai ser um bom debate. Obrigada, professora Ana, obrigada, Ariane, todo mundo que está aqui acompanhando. Eu quero dizer que nós temos aí a coisa boa dessa vida acadêmica, entre outras coisas, são as parcerias que a gente vai fazendo e vão virando grandes amizades, né? Ainda que eu e a Ariane, a gente não fale, né? Não temos o contato diário de todos os dias nos falarmos. Eu tenho pela Ariane mais do que uma relação de colega de profissão, uma relação de amizade, carinho, e muito bom quando a gente pode botar esses dois lugares aí lado a lado. A professora Ana, um prazer estar conhecendo aqui, espero que a gente tenha oportunidade, né, de ter aí um contato futuramente presencialmente. A todas e todos e todos que estão aqui, ao meu amigo João, já que está ficando gravado, deixa eu fazer aqui as saudações afetivas, né? João, a gente tem parceria, amizade desde os tempos de graduação da PUC do Rio Grande do Sul, né? Fizemos aí todo o percurso juntos e migramos também, saindo do Rio Grande do Sul por esse sudeste, porque já não estamos mais no Rio, né, João? E uma alegria estar aqui, né? E as alunas, aos alunos da Unifesp, também da PUC do Rio Grande do Sul, né? Também aqui parabenizar todo mundo, parabenizar os 80 anos do curso, né? Os anos de pós, nesses tempos tão difíceis, duros, né? Inclusive, a gente aqui tem, né, a marca... essa travessia difícil com a PUC do Rio Grande do Sul, com o curso de serviço social da PUC do Rio Grande do Sul, né, um programa de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, essa universidade que me formou, né, que formou o João no nível de graduação e também do mestrado, eu graduação, mestrado, doutorado, e agora aí nesse triste cenário, né, de ser um curso de uma pós, conceito 7 na CAPES, que está praticamente com as portas fechadas, com muita resistência, né? Mas para a gente pensar os desafios de todo esse cenário. Então, vida longa para a PUC do Rio, vida longa para todos nós, né? E para as sementes que estão aqui, que daqui a pouco estão saindo também formadas, doutoras, né? Da PUC do Rio de Janeiro. Então, quero agradecer. E para a gente pensar um pouco, né? Quando eu recebi o convite da Ariane, né? E da professora Ana, da professora Ariane, eu fiquei muito feliz e aceitei de imediato, porque esse é o primeiro espaço que eu estou apresentando a minha pesquisa que eu fechei recentemente, né? Eu não fiz nenhuma apresentação ainda da minha pesquisa com pessoas presas, né? No caso, é uma pesquisa que foi realizada aqui no estado de São Paulo, em unidades prisionais, né? Aqui do estado de São Paulo, com presos, pessoas brasileiras e estrangeiras, né? Presas pelo tráfico de drogas. No caso do nosso encontro aqui, eu foquei mais especificamente, né, na situação dos estrangeiros, das pessoas estrangeiras, homens e mulheres,
pensando, né, também um pouco por que eu faço essa articulação entre o aprisionamento de pessoas estrangeiras, os fluxos de imigração, os mercados de drogas, os mercados de tráfico de pessoas, né, e, ao mesmo tempo, discutindo também dentro desse eixo que vocês propõem, Estado, capitalismo e sociedade, né, então, a gente vai ter aí. Eu vou tentar ir no máximo até às 7h30, para também a gente não falar, para eu não falar demais, mas talvez até 7h35 ali. Depois a gente discutir, mas aqui a ideia mais central é da gente discutir, né? Como que essa palavra, digamos, né, esse conceito que agora acaba sendo mais usado, interseccionalidade, eu gosto de usar até no plural, as interseccionalidades, elas são, na verdade, a gente vai pensar como uma formulação necessária para discutir, né, essas cruzadas, por exemplo, de gênero, né, essas marcações de gênero, de classe, de raça, de etnia, e como tudo isso vai ter, digamos assim, né, uma articulação em processos de discriminação, não só regional, mas também global. Então, antes da gente começar, eu tenho feito um movimento, e ontem, inclusive, na minha disciplina de economia política, né, eu passei esse vídeo numa outra atividade que eu fiz recentemente, porque eu também junto, né, dentro dessa perspectiva de pensar essas discriminações interseccionais, eu vou explicar um pouco mais sobre o que é interseccionalidade, eu tenho utilizado elementos mais de conteúdos de fundamentos histórico, sócio-histórico do Brasil, né, da realidade brasileira, e para isso eu estou recorrendo às obras de Debré. Então, eu estudo também, busco entender a memória, né, tudo que a gente tem de memória, de registro, de componente mais, digamos assim, da estética, se é que eu posso dar essa determinação, né, mas, de fato, da estética colonial, escravocrata, e como que Debré, então, retrata todo esse processo. Então, a gente vai assistir agora um vídeo curto de 8 minutos, com 35 obras do Debré, né? Então, é importante falar que Debré é um pintor, um artista francês que vem para o Brasil nesse período colonial, né? E ele vem a convite mesmo. Eu só vou pedir, Ariane, se você puder, antes de eu falar, depois dar um F5 para ficar, para ver se pega a tela inteira, eu não sei se é possível. Isso. E antes de colocar, eu só vou dar mais um pouquinho de introdução. Assim, ele é um pintor, um artista francês que vem para o Brasil para justamente pensar não só toda essa parte, né, de fazer um registro, tanto que esse período dele vai ser o livro, né, Histórias Pitorescas do Brasil, né, então ele faz todo esse movimento, mas também sob forte influência aí, né, da França e da Escola de Belas Artes. Então, como que também nesse período já se pensava o desenvolvimento de uma Escola de Belas Artes. Que bacana, eu conheci uma exposição dele, mas não fiz essas análises que eu passei a fazer depois, né? Então, como a gente vai observar esse ciclo de 35 obras? O que eu peço um pouco a atenção de vocês, para a gente mirar a perspectiva de desenvolvimento, né, do próprio desenvolvimento, de como que aparece o desenvolvimento, as relações mesmo, né, da escravidão, de como que aparecem as pessoas pretas escravizadas, né? E como que aparece também a estética que a gente vai pensar da composição da natureza, né? Dessa estética do tropical, né? Do que é esse Brasil. E, na verdade, são 4 pontos, e o outro ponto, para a gente também pensar em termos de análise, é a questão indígena. Então, como que ele retrata esses 4 grandes componentes, essas 4 grandes, digamos, ênfases na obra dele. Então, pode colocar, Ariane, e depois a gente discute um pouco a obra.
Obrigada, Ariane. Olá, pessoal. Eu sempre apareço essa mulher falando depois, gente, é uma tragédia. Bom, gente, queria ouvir um pouquinho vocês, assim, em relação a essas 4 questões, né? Porque eu tenho trabalhado com a obra do Debré, e ela tem sido linkada com a minha pesquisa, né? Com essa pesquisa. Quando a gente pensa a relação de uma pesquisa qualitativa e a investigação, né, desse objeto, né, do que a gente vai chamar de objeto, desvendamento da ordem fenomênica, tudo isso que a gente gosta de falar, mas nada mais, nada menos do que como a gente faz esse processo de desvendamento, né, do que a gente o tempo todo vai estar chamando de expressão da questão social dentro da nossa área, né, do que a gente vai estar falando, por exemplo, de racismo, do que a gente vai estar falando de sexismo, que nós vamos estar falando de xenofobia, de homofobia. Como que a gente pensa o desvendamento dessas, hoje, categorias, dessas expressões da questão social, né, porque elas também se formam, né, ou melhor, elas se expressam de forma mais radicalizada a partir de uma condição de classe, né? A gente não pode negar isso, a partir dessas intersecções que a gente vai pensar, de classe, de raça, de gênero, de geração, de etnia, e também do próprio espaço, do lugar que a gente vive, de como a gente vive, as condições objetivas que a gente vive. A obra do Debré vem fazendo essa mediação para a gente pensar... Primeiro, como ele vai, a partir dessas obras, mostrar já as raízes profundas dessas discriminações, pensando no Brasil, a formação social, histórica, espacial, econômica, política brasileira. Né? A gente olha em cada obra dessa, a gente pode olhar, por exemplo, o patriarcado, quando você vê a ordem do corpo do homem na sequência de mulheres a partir da condição de classe que essas mulheres ocupam. Quando a gente olha a relação de quem serve e de quem come, né? Pensando as discriminações de gênero, mas inclusive dessas discriminações de raça e de gênero, quando a gente olha a sinhazinha e olha a mulher escravizada. Quando a gente pensa a relação de punição, de açoite, de linchamento, quais são os corpos que estão nessa condição de serem linchados, né? Então, essa obra, ou melhor, as obras de Debré, elas são... um ponto de análise importante para a gente pensar que, do ponto de vista do que a gente tem de registro, de documento, né, digamos, de um acervo documental fotográfico, ou melhor, né, a gente hoje chama de fotográfico, mas que na época foram de telas, né, e telas, é o mais expressivo que a gente vai ter falando do Brasil colonial. Né? Ainda que a gente tenha uma riqueza de detalhes, desde o cachorrinho fazendo xixi na toalha, né? E da mulher escravizada segurando as galinhas pelos pés, porque são detalhes, né? A gente vai ter, nesse primeiro movimento de pensar a leitura dessas obras, no detalhe, na riqueza que ela traz. Mas a gente, por vezes, não tem digamos, essa postura analítica de pensar o que essa obra nos traz do ponto de vista de denúncia, portanto, ela não se coloca num lugar de neutralidade, né? Porque ela, ainda que ela apresente elementos ali que possam nos dar uma falsa impressão de harmonia, porque vai ter muita cor, vai ter uma relação em algum momento ali que a gente pode pensar um tanto até harmoniosa, quando você olha a Casa Grande de Senzala, né, as crianças brincando ali com a sinhazinha, mas o tempo todo ele está mostrando como que essa sociedade escravocrata ela está estruturada. Então, eu parto dessa obra, porque isso também acho que é importante falar, né? Todas as minhas pesquisas elas sempre foram mediadas por alguma dimensão de obra que foge do campo, digamos, propriamente acadêmico. Então, no mestrado eu usei Capitães de Areia, usei Carolina Maria de Jesus, usei algumas obras para poder construir a minha dissertação, né? Aí agora eu preciso recorrer ao Debré para pensar
essa relação de imigração, dessa imigração forçada, desse deslocamento forçado que foi provocado pela escravidão, para pensar, né, os processos de imigração e deslocamento forçado quando a gente vai olhar os presos estrangeiros no Brasil. Então, eu busco fazer esse link numa perspectiva de análise crítica, e aí entendendo o método dialético, né, entendendo o método marxiano, né, para a gente pensar que esse desvendamento dessas contradições ela tem duas grandes dimensões, uma dimensão política. Então, é uma formação política, colonial política, e uma formação econômica, e que vai dar origem, sustentação ao que a gente chama de Estado brasileiro, de sociedade brasileira, entendendo que essas raízes mais profundas, elas ainda estruturam os modos, não só de sociabilidade e relações desiguais, né, marcadas por relações de discriminações, né? E quanto mais esse sujeito tem elementos que podem ser discriminados, de servirem à discriminação, como, por exemplo, negro, gay, periférico, maior, né, será esse componente de intersecção, né, de ligação desses processos em que a pessoa, então, passa a ser um objeto permanente de vigilância, de controle. E a obra do Debré vai mostrar muito isso, dessa forma de controle com a palmatória. Então, a gente olha os movimentos de disciplina, de ideia de disciplina. A gente vai olhar o linchamento, né? Então, a gente pensa também como que essa ideia de disciplina e de controle passa a ser desenhada. Então, dando essa introdução, eu queria ouvir um pouquinho vocês, para quem está vendo pela primeira vez a obra do Debré, para quem já viu de novo, que vocês, a partir dessas 35 obras, o que vocês analisaram dentro dessas 4 grandes ênfases, né? A questão indígena, a questão das mulheres, a questão do desenvolvimento e a questão ali da escravidão e, ao mesmo tempo, também dessa dimensão mais tropical. Vou falar de maneira bem geral, tá, professora? A sensação que eu tive. Cada obra que eu fui vendo, eu fui fazendo um paralelo com o que a gente vive hoje, na contemporaneidade, né? Então, é incrível quando a gente analisa o processo histórico do Brasil, como a gente tem influências de tudo isso, né? Da escravidão, dessa questão indígena, da questão de gênero, enfim, fazendo os recortes interseccionais mesmo, e fazendo esse processo histórico mesmo das influências que a gente tem ainda hoje, como que a gente ainda não conseguiu superar diversas questões, como que ainda é presente o resquício disso que a gente carrega no processo histórico do nosso país. Eu, de maneira bem geral, assim, não sei se era essa a proposta, mas foi a sensação que eu tive, sabe? Tá ótimo, Marina. Mais alguém? Eu não quero monopolizar, não. Vou deixar vocês falarem. Então, Joana, eu assim, não conhecia todas essas obras, né? Mas tem algumas que são muito famosas, né? Muito emblemáticas. Então, tem aquela da comida, tem aquela do senhor sendo carregado, né? Tem o quadro, se não me engano, é do casamento do Dom Pedro, enfim. Eu acho que tem algumas coisas, e tem uma delas, talvez a terceira ou quarta, eu não me lembro bem, que tem um castigo físico, né, sendo dado por um capitão do mato, ou sei lá, por alguém, e atrás, no outro plano, negros batendo num outro negro, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Assim, quanto que ali está sendo retratado o cotidiano, né? O dia a dia ali da colônia e tal. O quanto que quando a gente fala de sistema, a gente não pode individualizar, né? Ou moralizar como se fosse reproduzindo, né, um discurso liberal, né, de que os negros também faziam negócios com os próprios negros, né? Porque, de fato, é um sistema, né? A gente está falando de um sistema. E eu queria conversar um pouco, né, com você sobre... Você falou que vai falar um pouco sobre essa interseccionalidade,
E eu acho que é um termo que está muito em disputa, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Direita que eu falo mais liberal, né? Essa ideia mais liberal do uso da interseccionalidade, né? E aí eu também queria depois te ouvir um pouco sobre isso, assim, se você tem indicações, né? Eu tenho tentado acompanhar um pouco esse debate, e aí tem pessoas, inclusive, que estão evitando usar, né, o termo justamente por ligar a determinadas correntes aí teóricas, e eu gostei, assim, de você, enfim, né, legitimar o uso das interseccionalidades, né? E gostei muito dessa ideia também dos quadros, porque eu uso às vezes 2 ou 3, né? Quando a gente vai falar das permanências, das raízes históricas, e, enfim, o conjunto da obra dá, de fato, uma grandiosidade, né? Para essa ideia do sistema mesmo. Achei bem bacana. Maravilha. Eu tenho esse livro, Viagem Pitoresca, né? Na verdade, a quantidade de obras é infinitamente maior até do que essa de 35, e é importante sinalizar que o Debré ele vai para o sul do país, né? Então, ele também vai mostrar um pouco desse desenho, né? Mostrando ali a região mais de sede do que hoje é o Rio de Janeiro, né? Mostrando um pouco aquela... Mas também ele tem um período que ele passa pela região sul do país. Então, ele faz, digamos assim, né, um percurso mais aventureiro nesse processo, tendo essa preocupação de mostrar, inclusive, a própria dinâmica mesmo do que foi um longo período, porque foi um longo período, né, de escravidão dos povos originários, mas a própria substituição desse processo, não somente pelo que a gente já sabe, em termos, né, da questão dos povos originários, dos indígenas terem mais familiaridade com a floresta, da resistência, porque, inclusive, ele mostra as armas, né, ali, né, uma série de formas de resistência das comunidades indígenas, mas também por tudo que é provocado com o próprio tráfico de pessoas vindas de África, né, capturadas. O que vai ser o mercado de pessoas, né? Até a proibição, né, que acho que é importante sinalizar isso, até a proibição do tráfico de pessoas, isso era um mercado legal, lícito, né? Portanto, a colônia tinha nos seus jornais a venda de pessoas como mercadorias. Então, isso tem uma relação não só de captura, né, dessas pessoas do continente africano para serem escravizadas, mas toda uma relação de mercado nesse processo de fluxo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu chegar no fluxo da cocaína, a gente vai entender o que é o tráfico de cocaína e por que as pessoas que fazem esse tráfico não são, na grande maioria, pessoas indígenas e não brancas. Né? Essa relação, quando a gente vai dizer, esses indicadores, quando eu estou com esses indicadores lá por exemplo, do Fórum Social de Segurança, quando eu estou com os indicadores do IBGE, quando eu estou com os indicadores da ONU, esses indicadores já estão constituídos, eu preciso desvendar. Eu preciso fazer o que a gente chama de um processo de decodificação sociohistórica. Eu preciso penetrar literalmente nesses dados e entender por que essas discriminações elas são perpetradas. E aí, quando a gente fala da interseccionalidade, Ariane, eu não só faço uso, como eu faço uma defesa, porque tudo que eu estou falando aqui é com base no que eu estudo da Kimberly Crenshaw. Né? E aí ela vai ser uma autora americana, uma autora norte-americana, que vai ser, digamos, né, a pessoa que cria esse conceito, né, que vai falar sobre isso. Eu acho que é importante sempre sinalizar, eu assisti a conferência dela, por que ela chega aí? Né? Por que ela explica dessa forma? Ainda que ela não tenha, naquele período ali, uma centralidade, aí é por isso que eu acho que a gente precisa trabalhar isso, né? Porque há uma tendência infelizmente, muito comum na nossa área, mais progressista, por vezes, né, da esquerda, de que quando não aparece a classe, nada presta, né? Então, a gente tem que começar a desmistificar isso, porque, em momento algum, a Kimberly vai negar o conteúdo de classe. Ela vai partir de uma história real, que é a história da Emma de Graffendim, não vou pronunciar o sobrenome certo, né, mas da Emma, que é uma mulher negra, afro-americana, no caso, que vai fazer uma entrevista de emprego
né? E quando ela vai fazer uma entrevista de emprego, alguém já sabe dessa história para não ser repetitiva? Você sabe já, Ariane? Aí ela vai fazer essa entrevista de emprego, então ela entende ali que ela não consegue o emprego por conta da condição dela de mulher e de mulher negra, né? E aí a Kimberly ela vai dizer o seguinte, que nessa travessia, né, qual é a questão? A Emma ela vai se dar ela vai ter duas grandes barreiras. A barreira da condição de ser mulher e a barreira da condição de ser negra. E aí, quando a Kimberly começa a pensar isso, né, e aí a Emma vai judicializar, ela vai entrar com um processo dizendo que ela não é empregada, não é contratada por essas duas questões. E a justiça, né, vai formular o seguinte, que ela só pode entrar com uma petição, ela não pode chegar e querer dizer os dois, ou ela não conseguiu por ela ser negra, ou ela não conseguiu por ela ser mulher. E aí a Kimberly vai começar a ser tensionada por essa questão de explicar o seguinte, por que a justiça vai dizer que isso tem que partir das pessoas, né, de uma forma mais coletiva? E aí a Kimberly vai dizer o seguinte, olha, quando você olha para a fábrica, você vai ver os operários homens trabalhando na fábrica. Quando você olha para essa mesma fábrica e você olha quem está na gestão ali de secretária, de atendente, são as mulheres brancas. Portanto, quando a Emma entra na condição de mulher negra, nenhum desses dois espaços comporta a demanda da Emma. E, portanto, ela está fazendo uma denúncia de que a discriminação que ela tem é dupla. Não é apenas a discriminação da condição de gênero e nem só da condição de raça. Porque, para ela não conseguir emprego, ela entende que em nenhum desses dois lugares ela pode ser posta. Na fábrica, porque ali a grande maioria são homens operando as máquinas, e na parte de atendimento, porque são as mulheres brancas. E aí ela desenvolve isso, a autora vai começar, então, a mostrar que essas intersecções, elas são barreiras, né, que você só tem condições de pensar a superação dela, também promovendo uma outra forma de justiça, e aí ela vai buscar discutir as formulações do que a gente chama de justiça, de acesso à justiça e de justiça social, e por isso eu recorro a ela, inclusive para a gente pensar o que a gente tem do ponto de vista jurídico, penal e de justiça brasileira, né? Quando a gente vai olhar o que a gente tem na Lei de Execução Penal de 84, o que a gente tinha no Código Criminal Imperial de 1830, né? A marcação da ideia do perigo negro, né? Passados todos esses tempos, todo esse tempo a gente tem a mesma interpretação, né? Do que em 1830 vai ser chamado de perigo negro e na LEP vai ser chamado de indícios. A ideia de indícios é a ideia de que a justiça ela pode chegar e dizer que alguém está indiciando alguma coisa, sem prova. Portanto, quando a gente começa a pensar essa ideia de interseccionalidade, quando a autora traz, ela vai dizer o seguinte, na medida em que uma mulher negra busca, portanto, os espaços de ocupação no mercado de trabalho, na escola, na formação, essas barreiras aparecem porque dificilmente ela vai ter ali um lugar digamos assim, de visibilidade, de acessibilidade. Só que a autora ela não faz apenas essa leitura no sentido de que ela nega a condição de classe. Pelo contrário, quando ela está dizendo que esses espaços de trabalho eles são ocupados por homens negros e por mulheres brancas em espaços distintos, ela não está negando aí uma condição, né, de classe dessas mulheres negras, mas ela está dizendo que a forma dessas mulheres não acessarem esses espaços de trabalho está mais radicalizado, mais profundamente marcado pela condição de mulher negra do que pela condição de classe. Isso não quer dizer que não seja reconhecido nessa situação a condição de classe dessas mulheres. Então, quando eu recorro à tese dela, é justamente para a gente pensar que dentro da leitura que a autora está fazendo, ela está justamente explicando, né? Ela está justamente demonstrando que na medida em que a pessoa passa por esse processo de discriminação, além dela não ter, digamos, esse acesso, isso, como eu disse ali no início, tende a ter maior adesão na medida em que outras formas de discriminação podem ser agrupadas. E aí eu gosto sempre de pensar
como a própria autora coloca, de uma via, né, como se fosse uma ideia de uma via com vários caminhos, né, com várias cruzadas. Quando a gente pensa, por exemplo, uma mulher negra lésbica, quando a gente pensa, por exemplo, uma mulher negra lésbica analfabeta, quando a gente pensa uma mulher negra lésbica analfabeta e moradora da periferia, olha quanta discriminação, né, vai interseccionando a vida dessa mulher. Portanto, quando ela diz que, e ela traz isso como uma questão de nomear um problema. A gente precisa nomear o problema, porque quando o problema não é nomeado, a gente não tem como chegar e fazer dele um problema, e, portanto, não enfrentá-lo. Essa tese é muito interessante, porque ela vai dizer o seguinte: enquanto ela não foi implicada pela história da Emma, essa discriminação não aparecia, ou sequer era problematizada. Portanto, quando a gente pensa em nomear esse problema, e por isso ela vai falar da interseccionalidade, ela vai justamente trazer a necessidade da gente pensar que mesmo numa relação de classe, numa condição de classe trabalhadora, essas intersecções elas podem colocar mulheres, homens, gays em situações distintas, a depender, né, do grau, digamos assim, da condição de discriminação que ele pode estar sendo exposto. Então, aqui a gente vai pensar, nesse encontro, a questão das pessoas estrangeiras, né? Quando a gente pensa os presos estrangeiros no Brasil, né, olhando essa pesquisa, e essa pesquisa ela levou 2 anos, né? Eu comecei ela em 2020 e terminei agora. Quando eu começo essa pesquisa aqui, eu faço essa pesquisa com homens e mulheres brasileiros e estrangeiros presos pelo crime de tráfico de drogas. No primeiro momento, eu faço, então, as entrevistas, né, com todos, né, em cada um ali dentro dos agendamentos. No total, a gente tem, né, eu tive um total de entrevistados, de 80 pessoas entrevistadas, né, mas no escopo de pessoas estrangeiras, eu tenho 20 pessoas entrevistadas, né, 10 homens, 10 mulheres. Quando eu chego nessas entrevistas, com as mesmas perguntas, eu começo a ver o grau, né, e já entendendo a situação dos presos brasileiros, de uma condição que sequer pode ser dada como uma condição de dignidade. Mas quando eu coloco a condição que essas mesmas pessoas estão, pelo mesmo crime, né, pela mesma tipificação penal, a priori pelo mesmo tempo, né, exercendo fora do cárcere a mesma atividade laboral no mercado de drogas, a condição das pessoas estrangeiras presas é infinitamente pior. Quando eu ponho a condição dessas pessoas presas e das mulheres, isso ainda é mais profundo. Porque nós não vamos ter só a discriminação em relação à questão da nacionalidade, a xenofobia, se a gente pode pensar assim. Nós vamos ter uma dimensão de problema de comunicação, o idioma, e eu estou falando aqui de presos estrangeiros, né, que são presos estrangeiros do continente americano e do continente africano, que falam português ou francês. Né? Quando a gente olha para a dimensão de pessoas presas estrangeiras no Brasil hoje, a gente tem dos 5 continentes. Portanto, a gente vai ter nós teremos presos estrangeiros que vão, por vezes, falar em idiomas que não têm um intérprete dentro do sistema penal para poder fazer. Então, vejam só, a comunicação, né, a própria dimensão discursiva, ela já é cortada. Portanto, você não só não fala das suas demandas, como você não entende o devido processo legal. Então, essa discriminação já altera o tempo de aprisionamento dessas pessoas. Então, o mesmo crime, a mesma tipificação, a mesma quantidade, já não vale a mesma coisa para a realidade daquelas pessoas presas. Se eu não olho para isso, se eu não analiso, desvendando essas contradições, e situando essas discriminações como discriminações que serão mais profundas dentro dessa análise, eu vou dizer que as pessoas presas por crime de tráfico de drogas ficam mais tempo na prisão. Mas se eu não faço essa análise de apontar que quando se trata de pessoas estrangeiras, isso tem uma implicação maior, eu não estou com isso anulando a dimensão de classe.
mas eu estou explicando que dentro de um circuito global desse mercado, esse mercado global se apropria dessas discriminações e dessas desigualdades para gerar ainda mais, né, digamos assim, barreiras e limites em relação à vida dessas pessoas. Portanto, quando a gente vai pensar a realidade das pessoas estrangeiras hoje presas no Brasil, elas terão, além desses já, digamos, limites, dificuldades que são impostos pelo sistema em relação aos presos brasileiros, a gente vai ter, nós teremos essas outras discriminações, como a questão, né, da comunicação, a língua, a questão da comunicação com a família, a questão do tempo que se fica aprisionado, porque você, quando fala de comunicação, essas pessoas elas também vão depender da justiça, né? E aí, nesse caso, de um defensor público. Então, como é que é essa tramitação com a Defensoria Pública? Elas ficarão um tempo maior em medida provisória, né? Ou seja, como presos provisórios. Fora isso, elas têm a ter uma realidade que a gente vai chamar de despacificação. Que aí eu entro no nosso tema da própria migração forçada, né? Quando a gente fala de migração forçada, a gente fala de pessoas que saem de seus países de origem, não porque elas querem, porque elas gostam, ou porque elas têm um sonho de conhecer o Rio de Janeiro, São Paulo e dar um rolezinho na Paulista. Elas saem porque elas são marcadas, né, por uma demanda, e nesse caso da pesquisa, isso é um dado da pesquisa, de ordem material. Então, dessas mulheres e desses homens que eu entrevisto, dessas 20 pessoas, né, 87% têm mais de 45 anos. Isso é um dado muito brutal, porque nós não estamos falando de pessoas jovens. Nós estamos falando de pessoas que têm mais de 45 anos. Quando a gente olha para a realidade dessas pessoas com mais de 45 anos e perguntamos para elas quais são as motivações, entre aspas, né, desse ingresso, elas estão marcadas por 3 grandes ênfases: saúde, alimentação e dívida. A saúde é pela própria impossibilidade de gestar cuidados em saúde nos seus países de origem. Então, a gente está falando de países que não têm um sistema único de saúde, né? Os países vizinhos, e é importante eu falar que eu estou falando de pessoas presas estrangeiras: Bolívia, Paraguai, tá? Venezuela, México, Colômbia, e também estou falando de países do continente africano, né? Mais especificamente os angolanos. Então, a gente está falando de sistema de saúde. Então, essas pessoas não acessam o sistema de saúde, né, público que possa ali fazer tratamento. Da incidência de saúde que eles apresentam como maior demanda, né, de riscos de saúde, eles apresentam câncer. Então, muitas pessoas, meus primos, meu filho, minha mãe está com câncer, eu acabei entrando para poder custear o tratamento ou para comprar os remédios. A outra dimensão, né, que aparece em segunda é a insegurança alimentar. Eu não tenho que comer, eu não tenho que dar de comer para os meus filhos. Portanto, eu aceito essa travessia, eu aceito fazer ingressar no mercado, né, que eles não vão mais denominar-se de mulas, né? Eu tenho até um artigo que eu falo de mulas, e quando eu falo mulas nessa pesquisa, eles falam: não, eu não sou mula, né? Eu sou transportador. Então, eles começam, inclusive, né? E por isso eu vou falar mais daqui a pouco sobre esse mercado, a também usar os próprios termos do mercado ilícito. Eu não quero mais ser um mula, né? E durante muito tempo também era usado em relação à mulher o nome dado ao órgão feminino, né? Buceta. Toda mulher, para diminuir mesmo, uma dimensão sexista. Então, não usam mais esses termos, né? Isso não é mais usado com a recorrência que era no passado, 20 anos, 15 anos atrás. Então, tem a questão da insegurança alimentar. E nessa hora, a gente vai ter um número significativo de mulheres venezuelanas. Eu não vou ter tempo hoje de trabalhar especificamente a questão da crise da Venezuela, né, e qual é o impacto que isso tem, sobretudo nas mulheres, porque daí a gente tem um número significativo de mulheres venezuelanas, né, e as venezuelanas, bolivianas, né, e peruanas, que são, em grande maioria, mulheres indígenas, né? São mulheres que vêm de comunidades indígenas. E aí a terceira é o endividamento. Esse endividamento, dentro dessa pesquisa, a gente começa a entender que ele está muito ligado no processo de aliciamento. Você fica devendo justamente para que naquela situação você não tenha outra alternativa senão ter que fazer o processo de transporte. Então, desses 3 grandes movimentos que a gente vai pensar, que mobilizam essas mulheres e esses homens a ocuparem esse cargo, né, a atuarem como transportadores,
a gente começa a entender que dentro dessa estrutura, né, quando eles saem, a dinâmica de aceite, de processo de ingresso, de tráfego, né, de como que eles saem da região deles para chegar no Brasil, de quais são as rotas que eles fazem, que rotas eles fazem e quanto eles ganham, isso daí é tabelado. E aí começa, então, a minha inclinação para discutir isso para além das histórias e das experiências de vida, entendendo que essas histórias e essas experiências de vida são importantíssimas, porque são elas que me provocam a pensar essa estrutura global. Como pode, então, uma mulher que sai de Ivrãim, né, que é a região produtora de coca, né, de folha de coca no Peru, a maior região produtora de folha de coca no Peru fica na região de Ivrãim. Quando você olha, essa região ela tem a produção legal, importante falar que Peru e Bolívia eles têm produção legal de folha de coca por uma questão cultural. No entanto, esses territórios eles são tomados por organizações criminosas também para a produção ilegal. Mas Ivrãim é uma região de produção legal e também de produção ilícita de folha de coca. Então, essas mulheres saem de Ivrãim e vão até Tabatinga, na região do Amazonas. Então, elas fazem geralmente 6, 7 dias pelo rio Amazonas, que está lá no Peru e vai cortando até chegar Brasil, Bolívia, Amazonas ali, para chegar na região de Tabatinga, e dali elas pegam um ônibus e vêm até São Paulo com mais de 4, 5, 6 dias por aí. Todo esse trajeto custa $2.000. E elas só vão receber se elas fecharem o trajeto. Quando você entrevista uma mulher que vem do continente africano, com outra rota, com outra dinâmica, se ela carrega a mesma quantidade para sair do Brasil, para levar para a África, ela vai receber $2.000. Então, vejam só, esse valor que é tabelado, que é constituído, ele vai demarcar como que esse mercado vai operar globalmente. Portanto, essas pessoas elas não fazem uma escolha no sentido de que elas estão optando em ingressar nesse mercado. Elas ingressam na medida em que essas necessidades e as escassez, né, e, sobretudo, a destituição dos seus estados, nação, né, no campo das políticas públicas é tão profundo, né, é importante salientar isso, que a única fonte de geração de renda e possibilidade de gestar essas demandas vai ser via organizações criminosas. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Aí, Ariane, eu vou pedir para você compartilhar agora um pouco daqueles mapas para a gente entender o que é o Brasil e por que a gente hoje, né, está na condição de terceiro país com a maior população carcerária, né, mas primeiro país com a maior população, não em termos de percentuais, mas de aumento da população carcerária feminina, né, e por que somos hoje o país com a maior concentração de presos estrangeiros. Para a gente entender a posição estratégica e logística do Brasil neste mercado. Eu já estou quase encerrando para a gente conversar, porque daí, a partir das dúvidas de vocês, eu vou falando mais sobre a pesquisa. Pode já botar no primeiro mapa. Esse primeiro mapa aqui, eu quero que a gente faça, né, dê uma atenção, que ele é um mapa francês de 93, do Le Monde. E vocês estão vendo eu passar o mouse ou não? Acho que não, né? Acho que não chega tanto, né? Neste mapa, a gente vai olhar aqui, olhem o Brasil, melhor, olhem a América Latina, tá? Aí vocês vão olhar ali Medellín, né? Vocês estão olhando Colômbia. Essas setas vermelhas, elas são as que estão indicando do lugar que sai a produção de droga. Ai, obrigada, Ariane. Do lugar que sai a produção de droga, qual o destino que ela vai. Atenção, neste mapa de 93, vocês vão olhar que o lugar estratégico de saída está Medellín, tá? Colômbia, o Brasil não está aparecendo ali como um lugar estratégico, e a gente está vendo o setor estratégico que a Colômbia tem de mandar tanto para a América do Norte e América Central, quanto para a Europa. Na Europa, vocês atendem para 2 movimentos. Primeiro, a chegada ali, antes de chegar na Europa, no continente africano, e mais acima, lá em cima, já perto ali da região da Espanha, Suíça, vocês vão ver que esses 2 pontos vermelhos estão mirando a região da Itália. Atentem para isso, tá? Então, vamos olhar esse mapa anos 90. Pode passar para o segundo, Adriane. Já esse mapa é um mapa atual.
tá? Já é um mapa do período último, do relatório de 2020, perdão, né? Nesse relatório de 2020, a gente vai ter como essa marca vermelha, todos esses países que estão pintadinhos de rosa, perdão, como os países que têm o tráfico e a produção, e com maior incidência de aprisionamento de pessoas e de carga e tudo mais. Observem que a gente vai olhar o Brasil, a gente vai olhar a região fronteiriça, a gente vai olhar o México, então são os países aqui de produção e exportação, e mais uma vez a gente vai olhar lá na Europa o fluxo de entrada, então essas setas mais grossas, né, que são os fluxos de entrada, e mais uma vez a região da Itália ali, como um marco de lugar de apreensão. Por que eu estou sinalizando isso? Porque esse fluxo de saída de drogas, sobretudo de cocaína, que é a substância que eu trabalho, tem essa relação maior de saída desses países que são produtores e exportadores, mas o destino europeu para distribuição na Europa vai ser aqui, especificamente nesse período, né? Atualmente, a região da Itália, mais especificamente da Calábria, a gente vai ter a Irlanda, que ainda não apareceu aqui, e a gente tem a África, o continente africano, como um lugar que a gente chama de entreposto, tá? O que é o entreposto? É o lugar que a gente chega com a droga e para. Como funciona o entreposto? Como funciona esse processo de, digamos assim, de fluxo? As drogas são produzidas, as drogas são comercializadas, as drogas ganham um valor de mercado na medida em que elas passam a ter um grau de valorização também no entreposto. Se a gente olhar historicamente o que produz e qual é a finalidade dos países, por exemplo, latino-americanos, como produtores e exportadores de matérias-primas, a gente pode fazer uma relação com uma matéria-prima lícita com uma matéria-prima ilícita. Como que ela sai, qual o valor que ela sai agregado desses países produtores e qual o valor que ela chega com valor de mercado, com valor de uso, com valor de mercadoria de uso nos países europeus. Então, o entreposto no continente africano, ele tem muito mais um caráter de valorização e, portanto, né, também de distribuição dessas drogas do que propriamente a ideia de que essa droga fique no continente africano. Isso é bem importante sinalizar, porque a gente tem muitas apreensões no continente africano, mas isso não quer dizer que o continente africano fique com essa quantidade de carga, tá? Todas elas vão para esses países ricos, desenvolvidos. Pode passar, Ariane, por favor. Esse mapa é bem interessante porque a gente vai começar a entender os fluxos migratórios. Para que isso ocorra, por exemplo, para que a gente tenha esse fluxo, e aí a gente está falando tanto de mercado, que vai utilizar da estrutura de estados dessas regiões de carga, de portos, de região portuárias, mas também vai precisar de pessoas, de corpos para fazer o que a gente chama de tráfico de pequena e média carga, né? Então, são tráficos que carregam, por exemplo, cocaína, pasta base, 10 quilos de pasta base, 50 quilos de pasta base, né? A pasta base, ela vai dar a produção de cocaína, então, portanto, 10 quilos de pasta base é infinitamente, né, em termos de produção, depois de circulação na condição de cocaína, vai ter um aumento significativo. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui do fluxo das pessoas, a gente vai olhar que essas zonas, todas aqui com círculos amarelos, são as zonas de grande fluxo migratório. Vejam vocês que a gente vai olhar, olha aqui, a região, toda a nossa região latino-americana, a região da América Central, tá? A gente vai olhar a região da África, a gente vai olhar a região da Ásia, a gente vai olhar a região aqui também, entre África, Ásia, Europa, Sul, Leste Europeu. Por quê? Porque são essas regiões que são as regiões que a gente chama de entreposto ou a região que vai ter esse fluxo de tráfico, né, de pessoas. Aí é importante situar que tráfico de drogas e tráfico de pessoas, eles estão no mesmo patamar. Uma coisa não está desvinculada da outra. E aí, mais uma vez, a gente pensa a condição das mulheres, quando a gente fala das mulheres que fazem esse tráfico, né, que fazem esse transporte. A condição que muitas vezes também vai ser determinante para a exploração sexual dessas mulheres, sobretudo nessa região de Europa e região de fronteira aqui no Brasil, tá? Pode passar, Iane.
Aqui a gente já começa a entender mais esse fluxo migratório, da onde ele sai, o que sai, para onde vai. Toda essa área amarela é a área rica, que a gente chama de região rica, tá? Então, ou de região desenvolvida, né? De região em área de desenvolvimento. Quando a gente olha, por exemplo, essa seta que está saindo cinza, são as setas que mostram da onde saem essas drogas, e aqui eu estou falando da cocaína, né? E para onde vai. Quando a gente olha, por exemplo, o fluxo desse processo já entre ali continente europeu, continente africano, continente asiático, a gente vai ter outras formas de tráfico. Por isso que eu estou falando que isso não tem uma relação desassociada, né? Por quê? Porque a mesma pessoa que muitas vezes está carregando a droga aqui para a região da Calábria, quando ela chega na Calábria, ela vai na condição de tráfico humano para outra região. Então, esse mapa aqui ele é bem interessante, porque ele vai justamente mostrar a relação periférica e dependente desses países, e como que numa dinâmica global, ainda que de um mercado informal e ilícito, a estrutura de expropriação e de dominação entre países do centro em relação aos países em desenvolvimento segue a mesma dinâmica, tá? Então, quando a gente fala que este mercado ele é um mercado global, esse mercado de drogas, a gente também busca situar como que essa dinâmica global ela vai se situar, né? Entre isso também com a própria exploração, ou melhor, superexploração da força de trabalho de uma forma global. Portanto, ela não está mais situada apenas na região latino-americana, né? Ela já tem uma dinâmica global, né, de deslocamento forçado, né, de formas de expulsão territorial dessas pessoas, né, que a gente vai chamar de um deslocamento e de uma imigração forçada, porque é a dinâmica global do capitalismo que vai implicar, que vai compelir essas pessoas ao tempo todo migrar. Isso vai ser tanto marcado por essas condições, essas 3 condições que a pesquisa nos mostra, como também por conflitos criados a partir de conflitos como, por exemplo, Rússia e Ucrânia, como conflitos, por exemplo, dos Estados Unidos em relação ao Iraque, Afeganistão. Tudo isso cria um permanente fluxo migratório forçado dessas populações mais empobrecidas. Pode passar, Ariane. Aí aqui, já estou terminando, tá, gente? Aí aqui a gente tem 2 mapas que eu acho importante para a gente situar, para falar um pouco mais do Brasil e por que eu pego, então, essas regiões aqui fronteiriças. Esse primeiro mapa é um mapa em que a gente vai ver quais são os países que fazem fronteira com o Brasil, e o segundo mapa é um mapa bem simples aqui, até para a gente entender que a região norte, a região centro-oeste, elas são as regiões que têm essa ligação direta, né, com Peru, com Venezuela, com Colômbia, com Bolívia e ali com o Paraguai, que são o que nós vamos chamar de região intrafronteiriça, né? Ou seja, essas regiões aqui elas estão conectadas tanto nessas relações de mercado, quanto também de fluxos de imigração forçada. Portanto, só para a gente situar onde esses países estão no segundo mapa, localizados em termos para pensar assim, em termos de fronteira. Pode passar, Ariane. Aí aqui já é um dado da minha pesquisa, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a última coluna, para mim aparece a nossa, eu acho que é só eu fechar, né? Ah, era só eu fechar, tá, agora eu vi, agora eu consegui olhar. Quando eu olho aqui essa coluna, esse já é um dado que eu fiz do mapeamento das apreensões da Polícia Federal, de 95 até 2022, né? Eu tive acesso ao banco de dados da Polícia Federal, então todas essas apreensões aqui, elas dizem respeito às apreensões de cocaína, tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, essa região aqui, que é denominada de Rota do Cangaço e Rota Solimões, o que é isso, né? Quando eu mostro para vocês, volta só ali no mapa rapidinho, Ariane, no anterior. Quando eu mostro para vocês essa região de fronteira aqui, a Rota do Cangaço ela vai estar relacionada à região norte, que vai se conectar com a região nordeste. Então, ela está mais especificamente determinada pela Venezuela, pela Colômbia, pelo Peru, tá? Mas mais especificamente por Colômbia e Venezuela. Quando eu falo da Rota Caipira, eu estou falando dessa rota Bolívia, Paraguai e Peru. Isso não quer dizer que a Rota Norte, a Rota Centro-Oeste, não tenha conexão com Peru e Colômbia, por exemplo, na região norte, e Peru e Bolívia na região Centro-Oeste.
No entanto, a Rota Solimões, ela está situada nessa região Nordeste, perdão, na região Nordeste, Norte, e na região Nordeste a gente está com a Rota do Cangaço, tá? Que a gente vai chamar, vai ter trabalhos bem conhecidos, inclusive já, que vai ser da região, né, que é conhecida como a zona da produção da maconha, por exemplo, né? Então, essa rota hoje ela é tomada, ela está em constante disputa faccional por organizações criminosas nessa região aqui. Quando a gente olha a região centro-oeste, a gente está falando da Rota Caipira. O que é a Rota Caipira? É a rota que fica nessa região que hoje a gente conhece como agronegócio, mas que também tem penetração na região sudeste e sul do país, mais especificamente no Paraná, na região portuária de Paranaguá. Aí pode voltar lá para o gráfico, Ariane, por favor. Nesse dado aqui, a gente vai olhar, então, o crescimento das apreensões. Isso daqui são apreensões, tá, de cocaína. Esses dados, eles são referentes começa gramas, né, ou toneladas, tá? Esse último aqui já vai para toneladas, quilos e toneladas. Do período de 95 ao período de 2020, que foi a série histórica que eu trabalhei. Se nós olharmos, por exemplo, a região norte, né, vamos olhar só o ano de 2020, a gente vai começar a entender o grau de apreensões que tem e o percentual também que vai aumentando para a região nordeste do país. Se a gente olhar, por exemplo, o Ceará, em 95 ele não teve apreensão. Se a gente olha no ano de 2020, a gente já vê um dado maior de apreensão. O que isso quer dizer? Em 95, o Brasil teve, em termos de apreensão no território nacional, o equivalente a cerca de 300, 400 quilos de cocaína, né? A gente hoje chega na casa das 100, 150 toneladas, né? Até muito mais do que isso. O que a gente está falando aqui são das apreensões que são notificadas. Pode ir para o outro gráfico, Ariane, por favor. Neste gráfico aqui, no levantamento, ele vai ter uma amostra que vai nos mostrar, por exemplo, qual é a dimensão estratégica dessa rota caipira, tá? Essa rota caipira, ela está conectando a região centro-oeste, como eu falei para vocês, e a região sudeste. Paranaguá, que está aqui no Paraná, que é o Porto de Paranaguá, e São Paulo, que é o Porto de Santos, são os responsáveis pelo maior número de apreensões, tá? Essas apreensões aqui, elas dizem respeito a Paranaguá, Porto de Santos e região portuária de São Paulo. O que é importante a gente notar aqui? Por que eu estou trazendo esses gráficos? Por que eu estou falando de uma disputa global? Por que eu estou situando as pessoas que atuam nesse mercado? Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, os conflitos hoje entre organizações criminosas no Brasil, a gente precisa entender que esses conflitos eles estão marcados pela tomada dessas rotas. Né? Quando a gente olha o que é o conflito dos grupos, das organizações criminosas na região norte do país, financiadas pelo primeiro comando da capital, pelo PCC, a gente precisa entender que isso tem a ver com o papel estratégico, por exemplo, que o Comando Vermelho, né, o CV do Rio de Janeiro, tem na região norte do país, em relação à rota que a gente chama Solimões. Quando a gente olha a execução de Bruno Pereira e do Dom, nesse período agora do ano passado, desse ano, né? Foi desse ano, a gente vai entender que essa disputa das organizações criminosas, elas são disputas de rota. Portanto, quando a gente olha a chacina do Jacarezinho, ela é uma disputa por essa rota caipira, né? Então, entender esses circuitos de disputa de rota é entender a dinâmica desse mercado, como esse mercado vai se estruturando, como esse mercado vai ficando cada vez mais dependente de uma demanda externa, né? E quais implicações isso tem para a gente poder pensar, por exemplo, a condição dessa população, não só resistir a esse processo. Só um minutinho que daqui a pouco eu falo, Mariana, sobre a pergunta. Para a gente entender tanto desse processo, né, de disputa, mas como essas disputas vão dando a essas organizações um poder, né, e uma expansão que elas não só se beneficiam do Estado, mas elas se incorporam à estrutura do Estado, né? Portanto, a gente está falando de uma relação de um mercado global que vai gerar não só fluxos de dependência, mas vai demarcar, né, uma relação que a gente remete lá à obra de Debré, né, de uma relação de coroa, né? Uma relação entre Europa,
e uma relação de colonização, um processo de recolonização, porque esses países produtores, esses países que produzem e exportam, eles ficam não só dependentes desses mercados estrangeiros, mas eles ficam também, sobretudo, com a estrutura estatal capturada. E aí eu trago para vocês 2 exemplos que são mais específicos, né? E por isso eu pedi que vocês olhassem lá no mapa quando eu comecei a falar, que são as 2 maiores organizações criminosas da Europa, aqui na RAM e a Nandrekta, que tem justamente toda uma estrutura organizativa aqui no Brasil. O Brasil hoje é o país mais estratégico na exportação de drogas no mundo, né, mais especificamente da cocaína, né, ele que tem um setor logístico estratégico de maior uso e é o maior responsável por essa exportação europeia. E aí, Ariane, pode botar o slide 9 e o 10 e eu estou encerrando. Por exemplo, isso daqui já é um dado da minha pesquisa que está no material que eu estou escrevendo, e eu vou ler para a gente ser mais objetivo. O cartel de Kinahan criou conexões e residências nas regiões produtoras e, com isso, passou a comprar diretamente na fonte, eliminando o intermediário e formando um oligopólio. Além da Irlanda, lá, por isso que eu pedi para que vocês olhassem o mapa, o cartel opera no Reino Unido, Espanha e Emirados Árabes Unidos. Com interesses no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, é responsável pelo envio de remessas em contêineres, grande parte saindo do Brasil com destino aos portos dos Países Baixos, dando à Holanda uma posição estratégica de entreposto para o norte da Europa continental. Estima-se que a fortuna do cartel seja de 1 bilhão de libras, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, com seus negócios operando desde as plantações de cocaína na América do Sul até as cidades do interior da Irlanda e do Reino Unido, via a costa da Espanha e no deserto de Dubai. Atualmente, a Agência Nacional do Crime do Reino Unido e a Agência de Cooperação da Polícia da União Europeia e do Departamento dos Estados Unidos atuam juntamente contra o cartel de Kinahan. Essa é uma investigação que eu fiz a partir do Departamento de Segurança Pública da Irlanda, né? E é importante falar que o cartel de Kinahan teve suas conexões marcadas aqui na região da Baixada Santista, né? Então, como que ele opera e de que forma ele opera, isso também foi processo de investigação dentro desses documentos. Aqui é um pouco da Nandrekta, né, que atua via rota marítima pelo Atlântico e tem na Europa uma atuação estratégica de distribuição de cocaína para o consumo interno e exportação dentro do eixo europeu. Tem desde os anos 90 articulação com o cartel de Cali. Lembra que eu falei para vocês olharem Medellín lá, quando eu mostrei aquele mapa dos anos 90? E está entre as redes de crime organizado de cocaína mais estabelecidas na tríade América do Sul, Europa e América do Norte. Sua estrutura conta com servidores em áreas portuárias, corrupção, uso de infraestrutura pública e, no caso brasileiro, compra e negociação, organização e supervisão de embarques de cocaína que abrange a América do Sul, norte da Europa e Turquia. Integrantes dessa organização criminosa foram presos em Praia Grande, na Baixada Santista, em 2019. 2 anos depois, João Pessoa, na Paraíba, foi a vez de Rocco Nobirato e de Vincenzo Pasquino. Em agosto de 2020, em Goiânia, durante a Operação La Spezia, da Polícia Federal, foi a vez de Giuseppe Brussessi. Com uma fortuna anual avaliada em 50 bilhões de euros, o que equivale a quase 3% do PIB italiano, a organização gerencia 40% do tráfico global de cocaína da Europa. A prisão dos italianos na América do Sul mostra a radicalidade da organização no Brasil. Então, é importante a gente... Pode parar de compartilhar, Ariane? Obrigada. É importante a gente entender, né, por que eu faço essa relação entre... partindo das experiências sociais dessas pessoas presas estrangeiras com esse mercado, para a gente desmistificar esse discurso e, ao mesmo tempo, né, esse amparo jurídico de que a gente está falando o tempo todo de traficantes. Nós não estamos falando de pessoas traficantes, nós estamos falando de trabalhadores ilícitos, informais no mercado, que eles ali estão estabelecidos dentro de uma rede varejista. Né? Quando eu trago esses dados, quando eu trago esses mapas e quando eu trago, por exemplo, esses estudos, né, que aí eu precisei fazer a partir de uma relação também com essas instituições internacionais, o papel dessas duas grandes organizações criminosas, né, na relação com essa produção e com, sobretudo, a captura da estrutura pública, né, das áreas portuárias no Brasil, mas também das regiões produtoras desses países que são conhecidos, né, que tem toda uma cultura e toda uma trajetória de produção de folha de coca. E aí, só para fins de exemplo, né, a gente teve um submarino preso em 2000, agora eu não vou me recordar a data, mas acho que 2, 3 anos atrás, que foi fabricado na região de Vrain, né, de fibra de vidro, um submarino super precário, e ele atravessou da região de Vrain, da região
da rota, né, dessa rota que a gente chama de Solimões, fez a travessia da rota de Solimões, entrou no oceano e foi parar na Europa. Né? Quando a gente chega lá, quando enfim, é descoberto esse submarino totalmente precário, insalubre, terrível, né? Há conexões, então, com o cartel de Kinahan. Então, é importante a gente entender e situar esse mercado, e tudo isso dentro de uma pesquisa qualitativa, né? Para a gente entender que a pesquisa qualitativa ela vai trabalhar com dados, né? Ela vai ser uma pesquisa que vai ter um suporte, que vai ter um aporte em dados, mas ela vai estar também, isso não quer anular o caráter qualitativo dela e vice-versa, né? Mas ela vai ter essa preocupação, né? Orientada por esse método dialético crítico, comprometida com essa relação sócio-histórica, de ir para além da ordem aparente do fenômeno, ou seja, as pessoas são presas pelo crime de tráfico de drogas. Essa foi a marcação que me mobilizou dentro da pesquisa. Por que são presas? Não basta a motivação dessas pessoas, né? A partir do que elas falam das motivações, eu preciso entender isso e a estrutura desse mercado. Por isso é uma perspectiva de um salto analítico, porque a gente faz muita pesquisa escutando as histórias das pessoas, e a gente precisa ter o cuidado, inclusive mais especificamente nesses processos que envolvem criminalização de pessoas, para não cair no discurso subjetivista e individualista, porque a fulana precisava para cuidar da família, ela precisa como tantos outros precisam de forma continental. Então, quem promove isso, né, é justamente essa estrutura capitalista, né, global, e que demarca e marca e retoma raízes profundamente conectadas com as raízes coloniais, escravocratas da nossa história, né? E por isso essa relação com a obra de Debré e por isso essa relação com a necessidade de mostrar que esses fluxos imigratórios e a relação de tráfico, ela permanece, ela não foi superada, né? E aí, para finalizar mesmo, vou falar alguns nomes aqui, e quem souber alguma coisa sobre esses nomes, né? E aí eu estou aqui retomando a metodologia da Kimberly. Quem souber algum desses nomes, ouviu falar, tem condições de falar sobre essas pessoas, levante a mão. Quem nunca ouviu ou não tem condições de falar sobre essas pessoas, não precisa levantar a mão, tá bem? Eu vou falando e vocês podem ir levantando as mãos. João Alberto Silveira Freitas. Moise Kambangembe. Levanta a mãozinha. Tony Bernardo da Silva. Cláudia Silva Ferreira. Iene Rodrigues. Evaldo dos Santos. Amarildo Dias de Souza. George Floyd. Eu não sei se vocês conseguiram levantar as mãozinhas, eu não sei se a Ariane consegue ver aí, eu só vi uma mãozinha, duas, tá. Vi a Érica também levantando, mas todas essas pessoas foram vitimadas, foram espancadas em situações idênticas ao que nós vimos ali na obra de Debré, né? Asfixiado pela polícia, espancado até a morte no quiosque Tropicália, no Rio, com 80 tiros no carro em Guadalupe. Tatiana foi arrastada pelo camburão da polícia em Porto Alegre, né? O Tony Bernardo foi um estrangeiro, né? Na verdade, um imigrante, né? De Guiné-Bissau, espancado até a morte no Mato Grosso. Amarildo de Souza, desaparecimento forçado. George Floyd, asfixiado pela polícia norte-americana. Iene Vargas Rodrigues, uma venezuelana morta a facadas na fronteira do Brasil, em Tabatinga. E falei todos. E João Alberto Silveira de Freitas, o homem espancado no Carrefour, em Porto Alegre, o Beto de Freitas. Todas essas pessoas foram espancadas, mortas, de forma idêntica ao que nós vimos na obra de Debré, e todas elas num período, o Amarildo, de 2013 para cá. Né? Então, todas essas pessoas tiveram o mesmo tratamento como a gente viu na obra de Debré. Todas elas eram pessoas negras. Então, eu encerro aqui. Bem. Joana, obrigada. Tá bom, tem uma pergunta já, né, de Mariana. Acho que depois respondeu, né, Mariana, ou não?
E eu vou deixar aberto se vocês tiverem alguma questão, quiserem fazer alguma colocação, enfim. Eu peço desculpa que eu falei demais, tá? Eu falei que ia falar menos e eu acho que eu falei mais de 1 hora. Desculpa, Ariane. Imagina, o tempo era seu, todo seu. Foi ótimo. A Ariane tem mãozinha levantada, a Érica e o João. Então, eu ia perguntar se a mãozinha levantada era por causa dos nomes ou se vocês querem falar alguma coisa. A mãozinha até era por conta dos nomes, mas eu também só quero agradecer, professora. Eu acabo que perdi o início, né, da sua apresentação, que eu estava numa outra atividade, aí entrei. Pelo que eu entendi, você faz uma analogia lá ao processo todo de colonização, né, e da exploração do corpo negro e até hoje, né? Obrigada, assim, é um soco no estômago. Você chegar ao final, você chegou e foi me embrulhando, assim. Quando você foi falando o nome das pessoas, eu fui tendo essa memória, né, da morte, e é isso, né? É a sociedade capitalista. Mas eu gostaria de pensar um pouco, assim, eu sou moradora da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu moro aqui na Piedade. E eu moro perto de alguns morros. Eu moro próximo do Morro 18 e do Morro do Urubu, que é na estrada na suburbana. E eu estava esse final de semana, uma amiga minha não conseguiu ir na festinha do meu filho, porque ela mora na Maré e não conseguiu sair, estava tendo uma operação lá da Maré, e ela justificou, amiga, nem foi onde eu moro, ela mora em um conjunto lá, e foi na Nova Holanda a operação, mas fecharam a Maré toda e ela não conseguiu ir trabalhar, uma amiga minha do trabalho, não conseguiu ir trabalhar e não conseguiu chegar. E aí eu queria se eu trouxesse um pouco para a gente isso. Você diz que quando morrem 21, 27 no Jacarezinho, é muito por conta dessa rota, né? E a gente sabe também como essa estrutura desse país, né? De que o Estado ele é cooptado, os trabalhadores empobrecidos são cooptados. A gente tem histórias de um amigo de infância, foi preso em São Paulo, ele era do Rio, mas aí foi para São Paulo, era caminhoneiro e ficou preso alguns anos por conta disso, porque ele foi aliciado pelo tráfico, ele já era caminhoneiro e começou a traficar. A princípio ele fazia o transporte de armas, depois ele entrou na onda da droga, porque assim, me parece que eu vou chegar na minha pergunta, né? Mas que é um tecido, é uma trama, sabe? Muito bem organizada e de exploração mesmo, porque a gente sabe que são pessoas ricas da Europa, dos Estados Unidos, os russos todos, enfim, mas que dominam e que controlam a vida da população empobrecida aqui hoje no Rio de Janeiro. Uma pessoa não conseguir sair, né? De não conseguir circular na cidade para um evento. Enfim, eu só queria que trouxesse um pouco mais disso, assim, essa conexão toda que às vezes a gente criminaliza muito, né? O morador da favela. Aí eu estou falando que eu moro nesses locais, está tendo muito confronto aqui, que o Comando Vermelho está disputando território, que era muito milícia, então está uma disputa danada de Comando Vermelho com milícia, todo dia quase a gente ouve tiro. Sabe, você está dentro da sua casa e você ouve uma rajada de fuzil de 15 tiros, assim, eu não moro do lado, eu não, sabe, mas imagina essas pessoas, o inferno que é de você. Daqui eu fico desesperada. Gente, tem gente que tá morrendo, sabe, tá acontecendo alguma coisa. Então é isso, eu não sei se eu me aprofundei muito, se vocês conseguiram entender. É porque eu fiquei angustiada mesmo. Você vai falando e quando você faz a conexão, eu digo, gente, a nossa vida de fato é perpassada por um monte de coisa, enfim, é isso. Érica, eu quero agradecer assim, a sua pergunta, a sua reflexão, porque quando a gente faz a pesquisa, quando a gente parte, né, dessa pesquisa, um pouco do movimento é justamente de entender também, né, nessa relação sócio-histórica de formação social, econômica, política, espacial. Por isso eu vou lá sempre no Milton Santos, né, use a produção do espaço. Não é qualquer espaço que tem rajada de metralhadora, não é qualquer espaço que tem operação policial. E quando a gente olha essa história das intervenções, essa história da produção do que a gente vai chamar de belicismo, de penalidade neoliberal, isso tem uma marcação de uma produção de um espaço em que isso pode ser legitimado.
Por isso, toda essa operacionalidade bélica, essa intervenção policial, ela nada mais é do que a forma do Estado, né, na sua estrutura e dinâmica capitalista, criar o mecanismo, né, onde ele pode mostrar, onde ele pode dar os elementos para essa sociedade, que não é essa sociedade periférica, né, da ideia de segurança pública. Por isso eu sou hoje uma pessoa muito crítica desse uso de segurança pública. Não é segurança pública, é segurança pública em defesa do patrimônio privado, porque o que a polícia faz, a operacionalidade que ela faz, são operações, e a do Jacarezinho ficou muito explícita sobre isso, em relação à própria falta, né, ali de articulação com o Ministério Público, enfim, tudo isso são formas e estratégias de cooptação dessa polícia também, do Estado, aí a gente tem que pensar do Estado, face aos interesses dessas organizações criminosas. A gente não pode desconectar uma coisa da outra. Quando a gente vê uma intervenção policial dizendo que está combatendo o narcotráfico, a gente precisa, ao mesmo tempo, olhar o avanço de uma outra organização criminosa naquela espacialidade. Porque no dia que tira o Comando Vermelho, entra lá os soldados de Israel, né? a neopentecostal carioca, né? Que não é mais só carioca. Quando a gente faz um mapeio, e agora eu estou trabalhando mais especificamente nisso, a gente tem que parar de falar que é milícia do Rio de Janeiro, é milícia nacional. Porque cada uma dessas regiões que eu mostrei para vocês tem um aumento exponencial da apreensão de cocaína, tem grupos milicianos formados. Nós temos hoje uma regionalização radicalizada de milícia. E essas milícias, ora elas estão atuando, disputando ali em pequenos grupos, mas hoje muito mais articuladas, né, dentro da estrutura e da organização criminosa do primeiro comando da capital, que é a mais estruturada nacionalmente e que tem mais articulação com esses grupos internacionais. Portanto, o que o Comando Vermelho vem tendo é uma tensão de redução, mas, por outro lado, ele tem nessa região norte um papel estratégico importante, né, que foi aquilo que eu falei ali da região da Rota dos Solimões. Quando a gente pensa o que você fala dessa dinâmica da relação, dessa relação mais global com o que ocorre nas comunidades, na periferia, a gente precisa não só entender que isso é uma estratégia midiática, muitas vezes, né, e ideológica, de dizer que está se combatendo o narcotráfico, está se combatendo o crime organizado, isso a grande mídia vende, portanto que a gente vai ter, inclusive, né, toda uma ideia daquilo que eu falei da ideia penal, que amor... Estou pegando a sua mamãe, né? Já está querendo dormir. A gente vai ter toda essa relação, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a produção desse espaço, né, a produção da periferia, ela vai ter no discurso liberal sempre a ideia de que aquele território, né, e eu evito hoje o território, eu uso muito mais espaço, porque território é nação, aquele espaço, aquela região, ela é endógena na produção da sua própria violência, quando, na verdade, ela não é a produtora da violência. Ela é o lugar em que todo tipo de operação policial, todo tipo de violência de Estado, de racismo, tudo pode acontecer, sem nenhuma intervenção, porque é o Estado que está fazendo. Portanto, a intervenção é estatal. E aí, pensar estratégias de mudança disso, né, é pensar... E aí a minha defesa, e a minha tese é o que eu venho discutindo. A gente não tem mais como ficar na tecla de guerras, de uma política proibicionista de drogas, da ideia de tráfico, da ideia de guerra às drogas, porque essa guerra não só, ela não é uma guerra falida, porque ela é lucrativa, a gente está vendo isso, né? Então a gente tem que parar de falar que ela é uma guerra falida. Ela é uma guerra falida do ponto de vista social, mas ela é uma guerra altamente lucrativa. A dimensão ilícita é a dimensão que faz esse mercado não ter nenhum tipo de regularização, nenhum tipo de intervenção estatal e, de fato, ele ter uma dinâmica de autorregulação. Portanto, a ausência de critérios de regulação, de intervenção do Estado e, porventura, né, e por consequência, a regularização, a descriminalização e a legalização não permite uma integração regional desses países produtores e exportadores. Se nós começarmos a perder um pouco essa dimensão moralista e conceber o papel estratégico do produtor e exportador de drogas, e aí eu estou falando de cocaína e de maconha, né?
latino-americano, a gente tem um mercado global de drogas nas mãos. Acontece que a gente não está preparado, é o que eu falo, do ponto de vista moral, porque a gente também é introjetado por essa dinâmica de guerra às drogas, né? Porque a gente não discute isso no campo da política pública. Se o Estado regulariza, isso tem que ter uma retomada do que se ganha, do que se tem de recurso desse mercado na aplicação da saúde, na aplicação de segurança pública. Então, é esse debate que a gente precisa fazer. Porque enquanto a gente apela para uma ideia proibicionista, a gente não tem condições de pensar essa integração de mercado. E isso, para mim, é mercado. Né? E eu não estou aqui fazendo uma defesa do mercado do capitalismo, eu estou fazendo aqui justamente uma leitura de realidade que a gente precisa fazer, porque senão a gente fica ali só discutindo prisão, a vida das pessoas presas, gente, isso não vai mudar. A gente já tem tese, já tem tudo sobre isso, a gente precisa discutir por que essas pessoas entram e o que a gente tem no horizonte de uma sociedade capital, no horizonte de uma sociedade capitalista, pensar alternativas. Isso não quer dizer que a gente vai fazer pacto com o capitalismo, quer dizer que a gente vai dizer que essas pessoas estão numa condição de trabalhadores informais e ilícitos, mas é trabalho, era isso. Eu acho que o João tinha levantado a mão, né, João, para falar? Então... Sim. Olá, pessoal. Estão me escutando? Sim. Tinha dado um probleminha no meu fone aqui. Minha amiga, muito bom te ouvir, certo? Dizer que eu fico muito feliz também ter essa possibilidade, né, de acompanhar aí os estudos que vocês estão fazendo, certo? E, assim, para mim particularmente, você, entre outras pessoas, assim, também foram grandes referências, né? E até comentar que sempre que eu posso, assim, e acabo captando um pouco os estudos de vocês, os teus estudos, eu tento pegar ali, tentar entender, enfim. E, sem dúvidas, a tua apresentação, tu mostra, né, que tu continua principalmente com essa crítica, enfim, em torno dessa questão desses mecanismos que criminalizam os países dependentes, né? E quando nós lemos os teus estudos, enfim, as tuas falas, a gente percebe muito essa questão da crítica por meio da teoria marxista da dependência, etc., enfim, né? Essa subordinação ao capital estrangeiro que tu traz lá da ponta, do varejo e tal. E aí eu ia perguntar, né, que é coisa de aula, piscando, depois vai disponibilizar o slide. Se não disponibilizar, vai ficar gravado aqui, eu vou tirar print screen, ninguém vai saber. Mas o seguinte, é comentar a nível de curiosidade mesmo, porque o quanto essas questões que tu está trazendo, quanto elas batem realmente, né? Assim, eu fico de olho em algumas discussões e a Yasmin, minha esposa, é de São Gonçalo, né? Ali a região de Niterói, São Gonçalo, o Comando Vermelho tomou todo, ele conseguiu tirar todo mundo. Ele conseguiu tirar os grupos milicianos que tinham pequenos, ele conseguiu tirar o terceiro comando. E é muito, muito doido, assim, aquela expansão do Comando Vermelho. E aí tem Ministério Público, tem um monte de notícia, reportagem, tu pode achar no funk das facções, tu pode achar super fácil, assim. Adivinha como é que é o nome do patrocinador dessa expansão na região metropolitana que vai de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, quem mais depois de Itaboraí? Tá falando? Cheguei agora! Itaboraí, depois de Itaboraí, mas enfim, né? Magé, chuta como é que é o nome e tá lá, tá? A gente pode achar o apelido da pessoa que está promovendo essa expansão. Lampião, e é um traficante do Ceará. Olha só, se tu pegar hoje o ônibus e atravessar São Gonçalo, tu vai ver pichado muito, bonde do Lampião, porque olha só, e tu começa a pesquisar e tal, tem tudo a ver. O cara é da região do Ceará, etc., mas, sei lá, no meandro da coisa, o que tem a ver, né? Assim, representa muito, né? É interessante isso. Essa expansão do Comando Vermelho em São Gonçalo, Niterói, toda aquela região, tem, de fato, assim, uma representação muito grande de um patrocínio de sujeitos que são aí, como tu estava mostrando, né? De estados chaves para a discussão da rota das drogas, por exemplo. Isso é assim, me chama muita atenção, né? E, enfim, não tem como desvincular, né? Nessa mesma região, tem algumas notícias aí do ano passado, se eu não me engano, que saiu até no Fantástico, né? O traficante e tal, né? Vulgo este,
na região de São Gonçalo e Niterói, movimentou cerca de 3 bilhões de lavagem de dinheiro em alguns bancos do Brasil, ali naquela região, por via ali laranjas, né? Um pega 10 mil, outro pega 5 e vai depositando via laranja, né? E como é que os bancos não sabem disso, né? Assim, chega a ser enfim, icônico, assim, sabe? Eu acho muito bacana essa tua apresentação da questão da hegemonia da produção, principalmente, né? Tem Colômbia, Cali, Medellín, 80, 90, né? A história do Pablo Escobar, todo mundo vê o Netflix, e aí, né, Sinaloa, anos 2000, El Chapo, e todo mundo vê Netflix também, e agora, daqui a pouco, nós vamos ter muitos do Brasil, né? Todo mundo vai assistir, porque vê essa hegemonia da produção para cá, e com isso se pautam também as problemáticas, né? E a questão que eu estudo, que é muito particular, né, do deslocamento interno, enfim, assim, um pouquinho particular, diferente, né, tem que resguardar suas particularidades do tema, mas que tu acompanhou, enfim, né, o quanto esses impactos, eles têm transformações muito recorrentes na dinâmica local, né, espacial, como tu diz aí, né, e até nós, eu e a Ariane acho que fica doida comigo, né? Que eu invento cada uma para escrever. Quando a gente estava morando no Catumbi, eu passei por um muro e vi que ele tinha lá o ADA, e eles riscaram e botaram comando vermelho. Aí eu tirei uma foto e comecei a pensar que, meu Deus, porque o pessoal tomou agora aqui e estão pichando apagando as pichações de um e botando as pichações da sua própria sigla e tal. Aí nós escrevemos até um artigo falando dessas fronteiras físicas e que são muito visíveis e simbólicas, e o quanto isso rebate aqui, né? E a gente acha muitas imagens hoje dos grupos colocando que as pessoas vão perder a casa, vão ser expulsas, etc. É muito particular mesmo do que eu estudo, pesquisa do deslocamento interno, e o quanto isso virou uma prática, uma estratégia recorrente ali enfim, a gente está debatendo isso, né, de uma demarcação, de um controle, logo que é poder, é posição social, enfim, das relações dos sujeitos também que se imprimem ali, né? Enfim, eu só queria agradecer, dizer que quero continuar acompanhando aí os teus debates, e que eu fico muito, enfim, muito feliz de acompanhar esses debates e tomar assim, você como referência também, né? Por mais que Nós somos referências, João, um para o outro. Temos essa, tá? Joana é uma fonte inesgotável de referências. A gente pede para ela manda, ela é super... Exato, tem que mandar agora o que apresentou aí também, tô brincando. Mas obrigado, meu amigo, viu? Mas só para mostrar que, né, o quanto essas questões que tu está trazendo, trouxe o exemplo do jacarezinho, etc., o quanto isso imbrica o cotidiano, por exemplo, das nossas pesquisas, né? Nós estamos ali de forma... Eu ia brincar com você, que eu falei, agora eu já sei de onde você tirou, trazer a letra de funk para tese, pichação. Com certeza. A outra, né, sou totalmente assim. João, totalmente a pichação foi bacana, porque ele conseguiu até publicar, né? Foi aprovado na Catálise exatamente essa coisa das fronteiras, que são muito visíveis, né? Que é exatamente a pichação do muro, né, a demarcação do espaço. E agora ele também trabalha muito com o funk, assim, o funk fala muito, né? O funk mostra muito o cotidiano mesmo, o dia a dia de quem mora em determinados lugares. Joana, eu, assim, já são 8h24, né? Por nós, a gente tem até 9, mas queria saber se mais alguém tem alguma questão para a Joana, que trabalhou o dia todo, coitada, também já deve estar morta. Queria saber se alguém tem mais alguma questão para a gente já ir fechando, né? Podemos, então? Só agradecer, Mariana está aqui agradecendo. Joana, eu queria... Oi? Boa noite. Queria só parabenizar, achei tudo muito maravilhoso. Eu estou dentro do Uber, não dá para abrir a câmera, está muito escuro. Mas, Joana, você é demais, meu Deus, sou sua fã. Arrasou, tudo de bom. Gente, maravilhosa! Eu não tinha visto você aqui, Denise, danada. Eu mandei o link, né, que a Ariane me mandou, para um grupo, e eu acho que circulou na Unifesp,
porque entrou o Eugênio, entrou a Denise, entrou a Bianca, acho que eles receberam no grupo lá dos estudantes, não sei, que alegria, agora que coisa boa. Eu vi a Denise aqui, mas eu pensei, será que é a Denise? Falei, não deve ser a Denise, é a Denise. Obrigada, Denise, coisa mais querida. A Carol também está aqui, né? Então, eu quero agradecer também ao convite, acho que é importante a gente seguir aí nessas investigações, ficar pensando estratégias de superação dessa realidade, pensar também a partir das experiências sociais, de realidade, vivência dessas pessoas, né, que confiam suas histórias para nós, pesquisadores, mas pensar articulando, né, e aí sempre orientadas pelo método, né, o singular com o universal, porque a gente vai ter muitas teses com a melhor das intenções, com as melhores intenções, mas muito subjetivistas, né? Porque entrou pelo marido, brigou com um amigo, entrou, né? Então, tudo isso está num campo micro, que de fato constrói aquelas relações, mas o que desencadeia, o que está na essência, o que está por trás de todo esse fenômeno, né, é uma estrutura capitalista, é a forma que se marca e demarca as desigualdades sociais e que colocam essas pessoas, inclusive, João, nesses espaços mais singulares que você está trazendo, de um deslocamento forçado, porque não é diferente do que a Érica está falando quando ela diz que a amiga não pode ir no aniversário. O deslocamento forçado, ele não é só aquele deslocamento que você vai falar pensando continental, regional, né? Inclusive, muitas vezes, a não possibilidade de deslocar-se, né? Então, isso é uma forma de aprisionamento de um circuito prisional que está alheio à vontade do sujeito e à própria dinâmica territorial, porque vem de uma forma externa, né? É uma estrutura externa. Então, a gente precisa seguir nessas investigações, precisa seguir nesses debates, e assim, eu estou longe de esgotar esse tema, né? Eu brinco que eu agora que estou tendo condições de apresentar os dados dessa pesquisa, tem muita coisa, tem, né, a parte, cada bloco é um bloco de análise, então já teve bloco para analisar as instituições financeiras, lavagem de dinheiro, agora é essa mais específica com os presos estrangeiros. Então, eu fico aí à disposição, acho que a gente pode seguir sempre nesse canal aí de comunicação, agradeço demais, e espero que tenha sido útil para vocês, porque eu tentei ser resumida, mas eu falo demais, tá, Ana? Que você que está me conhecendo hoje, desculpa, porque eu sou assim. A aula foi maravilhosa, Joana. Obrigada. Muito boa mesmo. Obrigada, querida. Eu gostei bastante, eu adorei. Não é o meu tema de pesquisa, mas você relacionou com eles, né? Eu falo sempre com a Ariane, esses temas vai me fazendo pensar em outras coisas, né? Quando você fala desses trabalhadores informais ilícitos, né? Discuto trabalho, então já pensei nisso. Você tem um texto também que fala dessa questão da mão de obra ser mais feminina também. Então, assim, muito interessante. Amei. Eu fui até buscar meu livro quando você começou a passar aquelas imagens, porque eu tenho um livro do Debré. Achei maravilhosa a sua relação com o material do Debré. Eu utilizo esse material para pensar diário de campo, entendeu? E você vem aqui trazendo com essa perspectiva, porque eu acho... No texto que eu li seu, você fala que essas rotas, né, da cocaína tal, foram criadas no século XIX. Então, tem tudo a ver com esse material. Eu achei muito rico. E também lembrei, você falando, né, tipo assim, é uma profissão, é um trabalho, né, que os trabalhadores estão exercendo. Aí eu lembrei também de um textinho do Marx, né, que ele fala dessa concepção apologética sobre a produtividade de todas as profissões, né? Ele fala ali, ele cita nesse texto, ele fala dos policiais, né? Se não tivesse as pessoas, né, cometendo ato infracional, não teria os policiais, e assim vai, falando de todas as profissões. Aí eu lembrei, eu acho que relaciona com o seu debate aqui, eu viajei aqui, fiz várias anotações, e assim, te agradecer pela didática e pela sua maravilhosa aula. Amei. Obrigada, gente, obrigada. Esse texto que você falou, Ana, me emociona muito, porque ele vai falando da história do criminoso, né, do juiz e tal. Eu uso na minha tese esse texto. Também esse texto é maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Eu acho que dialoga com o que você falou. Assim. Aí eu falei assim, gente, muito bom. Que texto que é esse que fala da história do criminoso? Depois eu te mando, Denise. Na verdade, eu não tenho propriamente eu não tenho propriamente o texto. Eu tenho a citação ali, que é uma citação, é uma PUD que se diz, né? Porque eu não tenho nem o texto original, sabe, Ana? Eu mando para você
você, então, porque o Mário Dwyer, ele fez a tradução e passou para a gente. Perfeito, então me manda, perfeito. Ai, coisa boa, tá vendo? Então é isso, gente. Muitíssimo agradecida mesmo, de verdade. Sigo aí à disposição e que a gente possa aí produzir muitas coisas juntas e juntos. Queridas e queridos, querides, boa noite. Enfim, que a gente tenha um final de ano de paz, de amor entre as famílias, entre os amigos, né? Entre com quem a gente for passar, sei lá, e que a gente diminua aí essa crise de Covid novamente, que a gente... meu desejo é que a gente tenha 2023, né? Já ia pular o 2023. Que a gente tenha um 2023 melhor, né? Porque esse ano realmente foi muito duro. Então, que bom poder encerrar com vocês, queridas, Ana Loli, Joana, esses alunos aí que também ensinam a beça para a gente, né? Ensinam o tempo inteiro. Então, queria agradecer também, dizer que foi maravilhoso poder estar aqui com vocês, tá bom? Maravilha. Um beijo grande, gente. Boa semana para nós que está só começando. Beijo, beijo. Beijo grande. Tchau, gente.